Senhores, parece que estamos vivendo a tempestade perfeita para a retomada de uma alta mais longa do Bitcoin e do mercado cripto. Sim, a gente teve finalmente um acordo ou um pré-acordo, um quase acordo entre China e Estados Unidos. Algo que deixou o mercado extremamente animado, fez o Bitcoin voltar para os $105.000 e parece que finalmente, depois de 3 meses muito turbulentos, os astros estão se alinhando para, quem sabe, o Bitcoin renovar sua máxima histórica e emendar aí uma nova pernada de alta. O Bitcoin que já subiu 30% desde a sua mínima desses últimos meses. O que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje é justamente analisar esse cenário de acordo tarifário entre China e Estados Unidos, como é que está a economia americana, o que precisa acontecer para o Bitcoin passar por essa nova pernada de alta, o que pode acontecer para ele sofrer um recuo até os $90.000 e qual que é a probabilidade dessas coisas acontecerem ao longo dos próximos meses. Sempre entendendo a macroeconomia, a geopolítica e desenhando os cenários, as probabilidades e se posicionando de acordo. E no final desse vídeo eu tenho um recado muito importante, tá? Eu quero mostrar um gráfico para vocês, eu quero passar um recado muitíssimo importante e quem ficar até o final com certeza vai estar muito bem posicionado aí até o final de 2025. Porque esse sempre é o foco aqui no canal, te ajudar a investir em cripto do jeito certo. Enquanto roda a vinheta aí, considere se inscrever aqui no canal, a gente está chegando próximo da meta de 10 mil inscritos. Será que a gente chega antes do meio do ano? Porra, seria legal, hein? Me ajuda aí e bora pro vídeo. Senhores, bora lá, sem grandes enrolações. Eu tô acatando um feedback de vocês de que os vídeos estavam muito longos. Eu sempre tento trazer muitos gráficos, muitas análises, os vídeos estavam com mais de meia hora. Então eu vou tentar fazer vídeos aí de meia hora, focar nos 20 minutos, tá? Me avisem se vocês preferem vídeos mais curtos ou vídeos mais longos. Tem sempre a preferência de cada um. Mas vamos discutir os 3 pilares do momento atual de mercado. Eu trouxe essa contextualização num vídeo exatamente 7 dias atrás. Na terça-feira passada, eu trouxe essa análise sobre os 3 pilares que estavam fazendo o preço, influenciando o preço, o comportamento dos investidores de cripto. E logo depois, principalmente nesse final de semana, a gente teve umas mudanças muito relevantes dentro desses patamares, principalmente nesse primeiro patamar. Logo no sábado, a gente tinha, uma sinalização de que o Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, iria sentar para conversar com a China. Uma ótima sinalização, isso deixou o mercado mais animado. E no sábado, a gente teve o anúncio do que seria um acordo entre a China e os Estados Unidos ali em Genebra. Eles se encontraram num território neutro ali na Suíça para negociar e a Casa Branca se precipitou ali e anunciou um acordo, enquanto a China tinha falado que eles estavam conversando ainda. Então estava um pouco confuso ainda. O sábado ficou esse sentimento meio misto do mercado, a gente não sabia de fato o que estava acontecendo, até que do domingo para segunda a gente teve esse anúncio, que os Estados Unidos e a China chegaram num acordo de pausar, na verdade não pausar, reduzir as tarifas por 90 dias. Uma pausa de 3 meses enquanto eles ganham tempo para negociar, costurar um acordo mais longo, duradouro e que seja bom, um acordo mais complexo entre os dois países. Óbvio, você reduz as tarifas que estão sendo aplicadas durante esse período para que você não machuque a sua economia e tenha tempo, tenha conforto, não fique pressionado para negociar. Essa foi uma sinalização muito positiva. Quando a gente vê, por exemplo, como é que estava o patamar, como é que estavam as tarifas entre esses dois países do começo do mandato Trump até agora, a gente vê que chegamos num patamar insustentável de 145% de tarifas dos Estados Unidos contra a China e 125% de tarifas da China contra os Estados Unidos. Essas tarifas elas foram reduzidas para 30% dos Estados Unidos para a China e 10% da China para os Estados Unidos. Não foram zeradas, ainda existe um resquício ali que foi mantido durante esses próximos 3 meses. Uma sinalização positiva foi que o Trump afirmou que eles estão buscando, na verdade eles já atingiram, mas como a gente não teve nenhum acordo concreto sendo anunciado, eles atingiram ali um total trade reset, ou seja, um reinício, uma reconfiguração, uma repaginada total do acordo comercial, das trocas cambiais que existem ali entre Estados Unidos e China, beleza? Isso é muito importante, porque você mostra uma mudança muito estrutural, uma mudança muito relevante. Obviamente um acordo desse
tipo, ele demora um certo tempo para ser costurado, para ser acordado pelas duas partes, então é muito importante esse alívio de curto prazo das tarifas. Isso traz um alívio tanto para os mercados quanto para a economia americana, né? Um impacto que ele tende a ser um impacto menor na inflação durante esse período de tempo. E ele também disse que existe a possibilidade dele se encontrar com o presidente Xi Jinping no final dessa semana, essa semana que a gente está agora. Então, pessoal, isso daqui é uma sinalização muito positiva do principal pilar que fez com que o mercado como um todo passasse por uma grande correção desde a posse do Trump, que é esse estresse, essa incerteza geopolítica, econômica que as tarifas trouxeram para dentro do nosso ecossistema de investimento em ativos de risco. As tarifas, elas são uma ruptura muito grande, não só econômica, mas também política dentro do cenário econômico internacional que a gente tem hoje no mundo. E os seus impactos, eles não podem ser mensurados, porque um tarifaço nesse nível nunca foi feito dentro da estrutura econômica mundial que a gente tem hoje. E isso traz muita incerteza, isso machuca muito o mercado. A postura do Trump, depois de sofrer muita pressão política, muita pressão de grandes investidores, grandes empresários, essa postura de dar um passo para trás, sentar na mesa para negociar com todo mundo e a gente começar a ver esses acordos serem costurados, é algo muito importante para esse alívio de curto prazo no mercado e a retomada do otimismo. A gente tem outras notícias sendo anunciadas, como, por exemplo, um acordo entre Estados Unidos e Reino Unido, um acordo ainda em menor magnitude, um acordo que muito provavelmente vai trazer um impacto ali na balança comercial dos Estados Unidos de 6 bilhões de dólares. Um impacto de 6 bilhões de dólares para um déficit de mais de 1 trilhão. Então, a gente tem um impacto pouquíssimo relevante, mas passa a sinalização de que, os acordos estão saindo. Eles estão sentando, estão negociando e os Estados Unidos parece estar saindo bem, está levando a melhor nessa. O próprio Scott Bessent falou, olha, o acordo com o Reino Unido foi o primeiro, mais acordos serão anunciados ao longo da próxima semana. Com isso o mercado fica aliviado. Ufa, a gente tinha precificado o pior caso possível, a gente tinha precificado um caos completo, parece que não vai ser tão caos assim. Então essa poeira, ela começa a baixar. E lembram que eu venho comentando ao longo dos últimos 2, 3 meses, quando a gente teve o máximo ali do cenário de estresse? Falei, pessoal, até o final do semestre, muito provavelmente no começo do próximo semestre, a gente já vai ter essa poeira das taxas, das tarifas ter baixado. É insustentável o que foi anunciado e o que fez o mercado cair se manter por mais tempo. A gente deve começar a ver os acordos sendo anunciados ao longo dos próximos 3 meses e a gente ter uma junção de catalisadores mais positiva para o próximo trimestre, talvez ali em junho, julho. Olha só, a gente está aqui no meio de maio e parece que é exatamente isso que vem se desenhando. Porém, a gente precisa continuar acompanhando um desenrolar positivo. O acordo entre Estados Unidos e China não foi anunciado ainda, não saiu. E a gente ainda tem aí 90 dias pela frente de talvez um compasso de espera do mercado, esperando por esse acordo, ou talvez um acordo saia antes e isso anime o mercado antes, talvez aí ao longo dos próximos 30 dias. Porém, não é só isso que está fazendo preço no mercado não, meus amigos. A gente também tem que olhar a situação da economia americana. Nada adianta o Trump chegar lá e falar, pessoal, pausou tarifa, tá tudo bem, não tem mais essa brigaiada toda aqui com os meus amigos e tudo mais. Aí ele olha, para de olhar para fora, olha para dentro, a economia americana toda indo para o escambau e todo mundo lá desesperado, perdido, porque a gente está chegando numa recessão. Então a gente precisa também olhar para esse cenário econômico interno dos Estados Unidos, com ou sem tarifas. O lado positivo é que todo mundo voltou a ficar animado com a economia dos Estados Unidos, né? Antes todo mundo estava precificando ali 70% de chance de recessão esse ano, probabilidade caiu já para 39%, 40%. Então agora não vai ter uma recessão. Antes ia ter porque estava taxando a China, agora não vai ter mais. Então, o mercado ele já mudou de humor muito rápido. Os grandes bancos, JP Morgan, que vinha colocando recessão como um base case, né, como um cenário base ali dentro das suas projeções econômicas, já pararam de projetar uma recessão econômica nos Estados Unidos esse ano. Falaram, olha, agora que não vai ter
incerteza e esse impacto negativo do aumento de preço das tarifas e dessa mudança das empresas que estavam na China vão ter que mudar para outro lugar, isso vai desacelerar a economia. Não, a gente entende que a economia americana está desacelerando, mas a gente ainda não acha que vai ter uma recessão. Ainda tem ali a probabilidade de 30% a 40%, mas não é mais a maior probabilidade desse ano. Não é o cenário base. E isso é bom, pessoal. A gente não quer uma recessão nos Estados Unidos. A gente, e quando eu digo a gente, eu digo nós, meros investidores, cripto, especuladores de moedinhas digitais, o que a gente quer ver? A gente quer ver uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, para que o Fed tenha que cortar juros, injetar liquidez na economia. Só que a gente não quer ver uma crise. Crise não é legal para ninguém, principalmente do ponto de vista da economia real, serão pessoas perdendo emprego, não dá para ficar feliz com isso. Ao mesmo tempo que isso causa um movimento de aversão ao risco, que a gente chama de risk-off. Ninguém vai comprar ativo de risco durante uma recessão severa. É o caso que a gente quer evitar. Então essa sinalização do mercado é uma sinalização positiva. Olha, talvez a economia não esteja tão bem assim, mas a recessão a gente acha que não vem mais. De qualquer forma, amigos, isso não significa que as tarifas não terão impacto na economia americana, porque as tarifas elas não foram zeradas. As tarifas elas continuarão sendo implementadas, não igual aquele boletim escolar que o Trump apresentou, mas em uma magnitude menor. A gente ainda tem a probabilidade ali, isso aqui é o cenário atual, com algumas tarifas pausadas e essas tarifas implementadas contra a China, a gente tem um effective tariff rate, ou seja, as tarifas efetivas que os Estados Unidos cobra para os seus parceiros, para importações, ela deu um salto para cerca de 12% nesse momento. Um patamar que só foi visto no pós-guerra. Então, os Estados Unidos está há muito tempo não acostumado com esse tipo de tarifa, com esse tipo de taxa dentro da sua economia. Isso claramente vai ter um impacto de uma forma ou de outra, seja no crescimento, seja na inflação. Eu imagino que assim que passar esse estresse das tarifas e a gente começar a ver os acordos sendo costurados, o segundo semestre vai ser um segundo semestre bem macroeconômico, tá? Minha visualização é essa, vai ser olhar todos os indicadores econômicos, um pouquinho na vírgula ali, para tentar desenhar para onde a economia americana está indo. Por enquanto tem muita incerteza, porque a gente não sabe das tarifas. A partir do momento que essa incerteza passar, vai ser olhar todos os dados e tentar avaliar eles com muita calma. Essa semana já está saindo alguns dados econômicos importantes. Eu estou gravando esse vídeo aqui às 10 da manhã, meia hora atrás, às 9h30 da manhã dessa terça-feira, saiu já o dado do CPI, principal indicador de inflação do consumidor nos Estados Unidos, o principal indicador que o Fed olha para avaliar a inflação. E veio um dado muito legal. Óbvio, ainda não o dado que o mercado precisa para fazer o mercado explodir, bater 110, 120 mil dólares. Não, isso só vai acontecer quando as notícias positivas das tarifas passarem. Pode ter inflação caindo nesse período, pode ter o que for, rapaziada. O mercado só vai ter combustível para uma alta mais sustentável quando a gente diminuir a incerteza, a nuvem negra, todo esse cenário de eu não sei quais acordos sairão por conta das tarifas, beleza? Principalmente porque o Fed não vai se mexer enquanto os acordos não forem anunciados, beleza? Mas de qualquer forma, a gente teve um CPI bem legal, veio abaixo do esperado, não muito abaixo do esperado, a ponto de fazer o mercado se mexer muito, mas é o terceiro mês seguido da queda da inflação anual, beleza? É algo que não acontecia desde 2024. 2024 a gente teve uma reaceleração da inflação, tá? Isso que fez o Fed segurar os cortes de juros em 2024, frustrar um pouco a expectativa do mercado, e a gente está no menor patamar de inflação anual desde 2021. Chegamos ali aos 2,3%, próximo da meta de 2% do Fed. Isso traz um alívio para o mercado, mas a gente vai observar ainda ao longo da semana outros dados importantes, pedidos iniciais para o seguro-desemprego, índice de atividade industrial, índices de mercado de trabalho, confiança do consumidor, e entender, ter um termômetro, um diagnóstico melhor para onde está indo a economia americana. Se esses dados falarem, olha, a economia americana está indo para uma desaceleração muito grande e, cara, vai ter basicamente uma recessão, a probabilidade de recessão vai aumentar, isso machuca o mercado, ninguém quer uma recessão. Mas se mostrarem que a economia está sólida, diminuindo um pouquinho, sólida, a inflação não está subindo, é um cenário que todo mundo
está esperando. É um cenário muito positivo para a cripto. E antes de eu partir para o último tópico aqui, pessoal, que é como o mercado como um todo está se posicionando dentro desse cenário, como que os investimentos estão se comportando e como que o Bitcoin pode se comportar, um recado bem rapidinho para vocês, tá? Quem quiser que eu converse com vocês, analise a sua carteira cripto de forma 100% gratuita, primeiro link aqui da descrição, você vai cair no formulário, você preenche como é que está a sua carteira, objetivo de retorno, qual que é o seu apetite de risco, aí você cai no meu WhatsApp e ali dentro de uma semana eu e meu time a gente te responde, faz uma análise completa da sua carteira e da sua estratégia e passa alguns feedbacks, pontos positivos, pontos negativos e o que dá para fazer para te deixar mais próximo do seu objetivo, tá? Tudo isso 100% gratuito, beleza? Sempre gosto de lembrar isso, o foco aqui é sempre ajudar, bater um papo com todo mundo, às vezes uma conversa comigo ali no WhatsApp já te ajuda pra caramba para posicionar melhor a sua carteira e principalmente tirar suas dúvidas, beleza? Se você já teve a sua carteira analisada por mim, comenta aqui embaixo o que você achou, se eu te ajudei de alguma forma. Mas voltando pro conteúdo, bora falar dessa rotação global, como o mercado como um todo está reagindo a essas notícias, tá? Lembra que eu falei que o dinheiro estava saindo dos Estados Unidos, indo para outros lugares do mundo, rotação global de investimento e tal, e a correlação do Bitcoin com a Nasdaq estava caindo, e eu falei, pessoal, não dá para cravar que esse é um movimento duradouro de longo prazo? Então, S&P basicamente já voltou tudo. Já voltou a subir, subiu 20% desde da sua mínima, já voltou para bull market, já recuperou toda a queda e está todo mundo querendo investir em S&P, Nasdaq, investir em Estados Unidos de novo. Agora não vai ter mais recessão nos Estados Unidos, o Fed vai cortar juros em algum momento, compra S&P, compra Nasdaq, compra ações de tecnologia. Embora o cenário ainda tenha incertezas em relação a esse futuro da economia americana, dá para ver que o apetite de risco dos investidores ele voltou principalmente nessa semana, depois dessas sinalizações positivas dos Estados Unidos e da China. Isso obviamente é muito benéfico para o nosso querido Bitcoin, a correlação do Bitcoin com o Nasdaq e S&P já voltou a subir. Lembra que eu falei para vocês, né, pessoal? Não dá para você olhar a correlação do Bitcoin com a Nasdaq caindo durante 2 semanas e cravar que Bitcoin agora é ouro, esse tipo de coisa. A correlação do Bitcoin com o S&P já voltou, já ultrapassou a correlação do Bitcoin com ouro. É um movimento duradouro e o Bitcoin ele vem sendo negociado como um ativo de tecnologia, um ativo de risco há muito tempo. Difícil cravar que vai haver essa correlação, descorrelação por muito mais tempo. Então esse movimento de tomada de risco global dos investidores ao redor do mundo ajuda muito o Bitcoin, que é visto como um ativo de risco, mas um outro ponto que ajuda mais ainda é esse daqui, pessoal. Olha só, Bitcoin M2 Global nunca falha, né? Nunca falha, olha só esse gráfico. M2, indicador de liquidez global. Liquidez global está aumentando, China está imprimindo dinheiro, cortando taxa de juros, Europa já cortou e vai continuar cortando juros, Estados Unidos vai começar em breve. A gente está num movimento de crescimento da liquidez global, venho reforçando isso para vocês aí já há 1 ano e venho justificando que no movimento de crescimento de M2 é muito difícil o Bitcoin entrar no bear market, é muito difícil o Bitcoin ele não acabar se beneficiando desse movimento. E novamente, depois de uma queda relevante do M2, ele voltou a subir, ultrapassou as máximas históricas, Bitcoin está seguindo o movimento, próximo de renovar máxima histórica de novo. Bitcoin é um trade de liquidez, pessoal. Ah, não é, Gabriel. É, tá no gráfico. Me mostra um outro gráfico que prova o contrário. Bitcoin é um trade de liquidez. Tem mais dinheiro, tem mais liquidez no mercado. Pessoas colocam mais dinheiro em Bitcoin. Ponto final. Então, com a liquidez global melhorando e com essa incerteza geopolítica, econômica e o apetite de risco dos investidores também subindo, a gente começa a desenhar essa tempestade perfeita, essa junção de catalisadores para o mercado finalmente conseguir emendar uma alta mais sustentável. Gabriel, quando que isso vai acontecer? Nas próximas semanas, nos próximos meses? Cara, ainda é muito difícil afirmar, cravar uma data. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de olhar e falar, cara, vai acontecer isso ao longo dos próximos 6 meses? Se a minha resposta for sim, eu estou posicionado para os próximos 3 meses, posicionamento de longo prazo. Mas a gente consegue afirmar que existem alguns cenários no curto prazo e que o céu ele não está completamente limpo ainda. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda não tem uma clareza muito grande de quais desses 3 possíveis cenários serão concretizados. Um cenário de recessão econômica severa é o pior cenário possível para o mercado. Eu já não acho mais tão provável assim. Um cenário de desaceleração econômica gradual dos Estados Unidos, com uma inflação ainda alta, uma inflação ali acima de 2%, que é a meta do Fed, esse cenário tem mais probabilidade de acontecer. Eu digo que ele é médio para ruim, porque o Fed não vai cortar tanto juros assim. O Fed vai ser obrigado a
injetar liquidez, a tentar estimular a economia americana de alguma forma, porque a economia está desacelerando, mas ele vai ter que se preocupar com o controle de preço, não subir tanto a inflação. Então, esse cenário, se ele se concretizar, que é o cenário de desaceleração com inflação alta ou estagflação, vai ser muito desafiador ler esse cenário e se posicionar. Por quê? Porque nesse cenário, o movimento de corte de juros, o movimento de expansão de liquidez do Fed, ele vai ser mais longo. Ele deve durar os próximos 18 meses. E aí, meu amigo, aí a turma do ciclo de 4 anos vai pirar. Aí a turminha do ciclo de 4 anos vai falar, mas como assim? 2026 é bear market! E aí vai despirocar a cabeça de todo mundo, porque pela primeira vez na história do mercado cripto, o ciclo do halving e o ciclo macroeconômico de injeção de liquidez e corte de juros, eles não se casariam. Porque o ciclo do halving, ele sempre se casou com o ciclo de liquidez, o ciclo de crescimento e decrescimento do M2, da liquidez global. Seria a primeira vez na história do mercado cripto que os dois não andariam casadinhos, não andariam em compasso. E aí? E se isso acontecer, quem que vai ganhar? O halving ou a liquidez global? Vocês sabem que eu tenho minha resposta, né? Esse cenário seria bem desafiador, tá, gente? Muito provavelmente a gente teria que ficar alocado por mais tempo aí, colher os frutos mais pro final de 2026, talvez. Muita coisa para acontecer. E tem o cenário 3, que é o melhor cenário possível, tá? A inflação cai abaixo da meta, a economia americana continua desacelerando, o Fed marreta corte de juros ainda esse ano, o mercado todo fica animado, e aí tá tudo bem, ciclo do halving, ciclo de 4 anos mantido. Esse é o melhor cenário possível, é o cenário que todo mundo torce que aconteça, imagino eu. Dito tudo isso, pessoal, vamos pro recado final, e o recado mais importante do vídeo de hoje. Olha esse gráfico aqui, vou até aumentar a tela para todo mundo ver bem. Olha o gráfico do índice medo e ganância. Eu gosto de trazer esse gráfico, né? Eu gosto de trazer ele e o M2. Desculpa ser repetitivo, mas tem coisa que às vezes é simples, né? E a gente insiste em complicar às vezes. Olha o comportamento do medo e ganância nos últimos 24 meses. Olha como ele bateu o extremo medo no começo desse ano e como ele já voltou para a ganância. Vamos relembrar, eu sou sempre muito sincero aqui com vocês sobre as movimentações do meu portfólio, o que eu direciono para os meus clientes, tá? Vamos relembrar o que eu venho falando desde o final do ano passado. Eu tinha minha meta de realizar parte do lucro quando o Bitcoin passasse dos 100 mil dólares. Bom, foi exatamente o que foi feito e foi ali, ó, na última vez em que o Bitcoin bateu extrema ganância, final de 2024. E aí, o Bitcoin corrigiu e bateu extremo medo, que eu vim e falei aqui com vocês. Estou voltando, colocando dinheiro novo no mercado. Aquele dinheiro que eu tinha realizado, que eu tinha vendido, estou voltando a colocar esse dinheiro no mercado. Porque, cara, índice de medo e ganância em patamar de extremo medo, isso aí é uma sinalização de compra geracional. Isso aí não acontece sempre, a gente vê aqui desde 2022, não acontece no mercado cripto. Todas as vezes que bateu medo, foram pontos de compra bizarro. Eu falei, porra, vendi quando o mercado estava ganancioso, agora eu vou comprar. O mercado está com medo, comprei Bitcoin e, obviamente, outros ativos dentro da minha carteira. Comprei altcoin quando todo mundo falava que não era para comprar altcoin. Comprei ali dentro da minha carteira, que é 80-20, 80% em Bitcoin e Ether e Solana, 20% em altcoins. Mantive minha carteira muito bem equilibrada, Bitcoin abaixo de 80 mil dólares. Voltamos para o patamar de ganância, pessoal. Algumas altcoins da minha carteira subiram 300%, né? Como é o caso da Virtus, por exemplo. A grande maioria subiu ali mais de 50%, 80%, 100%. Bitcoin subiu 30% desde então. Solana, nem se fale, mais de 80%. O Ether, então até o Ether andou pra caramba. E o capital que eu coloquei lá quando o mercado estava com extremo medo, já está aí com mais de 50%, 60% de lucro. Estou realizando lucro de novo em cima desse capital, né? E continuando com a parte do capital na minha carteira ali, porque eu quero realizar lucro mais para frente. Eu tenho uma terceira meta aqui de vender quando o Bitcoin chegar nos 150 mil dólares. Estou falando isso para dizer que você tem que fazer exatamente a mesma coisa que eu? Não, pessoal, mas o mercado cripto, é preciso que a gente entenda que ele é extremamente volátil, extremamente cíclico e ele sempre vai ser. Cripto, você ganha 90% do dinheiro quando você compra. Como assim, Gabriel? Não entendi. Comprando barato. Você pode ter a melhor carteira possível. Você pode ter as altcoins maravilhosas do milhão. Você pode assistir 10 lives por dia. E eu sei que vocês assistem, porque vocês me chamam no WhatsApp, a gente conversa. E eu sei que todo mundo aqui gasta 2, 3 horas por dia assistindo live de moedinha. Mas se você não comprar na hora que tem que comprar e vender na hora que tem que vender,
90% do seu retorno vai ficar na mesa. Você pode comprar as melhores criptos. Se você comprar na hora errada e vender na hora errada, você não vai ganhar dinheiro. Então, ou você como investidor define que você vai ter uma estratégia de longuíssimo prazo, vou esperar 2, 3, 4 anos, eu estou confortável em esperar 4 anos para ver o meu retorno dentro do mercado cripto, porque dentro de um horizonte de 4 anos, você pega um ciclo inteiro, você muito provavelmente sai num lucro relevante. Agora, a grande maioria do pessoal que preenche o formulário que eu vou conversar quer retorno em 12 meses, quer retorno em 24 meses. Se você não souber navegar o ciclo, navegar esses momentos e saber aportar em momentos de extremo medo e saber vender em momentos de extrema ganância, seu retorno ele vai ser deteriorado, seu retorno ele vai ser jogado no lixo. E eu tô falando isso, pessoal, não tô tirando isso da cabeça, porque eu converso com muitos de vocês. Nessa última semana, eu conversei com mais de 100 pessoas que assistem meus vídeos e preencheram o formulário. Eu conversei gratuitamente com mais de 100 pessoas. E todo mundo fez o mesmo discurso. 3 meses atrás, quando o Bitcoin bateu 80, 70 mil dólares, eu vendi tudo, vendi as altcoins, estava com medo. Calma aí, estava com medo. O indicador está mostrando que é para comprar. E agora eu estou querendo recomprar tudo, estou querendo aumentar a posição em altcoins. Você acha que é a hora de aumentar a posição em altcoins? Do Binance o Bitcoin caiu. Será que a alt-season vai começar agora? O mercado está indicando ganância. Agora é hora de vender, agora é hora de realizar parcial, de vender 10, 20% da sua carteira. Warren Buffett, eu deixo aqui minha homenagem a ele que se aposentou, ele dizia que ganhar dinheiro com investimentos é 90% controle psicológico, 10% de genialidade. Você pode ter o maior QI do mundo, você pode ser o maior estudioso, o melhor analista do mundo. Se você não controla seu psicológico para comprar quando está todo mundo desesperado e vender quando está todo mundo animado, você vai perder dinheiro. Olha só esses últimos 3 meses como foram um experimento social gigantesco sobre o que é o mercado cripto, o que é o mercado de investimento volátil. Enfim, eu acho que eu já me fiz entender, eu acho que eu já fiz todo mundo entender como que eu penso o mercado, tá? E tá tudo bem se você, cara, vendeu quando estava com medo, se você comprou agora. Desde que você não faça isso com uma porcentagem muito grande do seu patrimônio e desde que você não continue repetindo o erro. Que você tenha feito o diagnóstico do que você errou no passado e por que você perdeu dinheiro. Beleza? Se tiver com alguma dúvida ainda, cara, primeiro link da descrição, cai no meu WhatsApp, a gente conversa, consigo te ajudar melhor. Gabriel, realmente tá difícil para mim, prefiro um acompanhamento profissional. Cara, você consegue montar uma carteira para mim e me acompanhar durante os próximos 12 meses aí, durante esse próximo ano, sem problemas também. Segundo o link da descrição, você também cai no meu WhatsApp pra gente falar sobre esse acompanhamento profissional. Mas no geral, pessoal, a gente tem um panorama positivo, nunca deixou de ter, continuamos tendo um panorama positivo para os próximos 6 a 12 meses, só se posicione com sabedoria. Não deixe seu psicológico ser sua maior armadilha, beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, como é que tá a visão de vocês pro mercado, como é que vocês estão posicionados, se vocês têm alguma dúvida. E claro, uma sugestão para o próximo vídeo. Eu sempre faço análises de criptos, de altcoins que vocês me sugerem. Então, quanto mais tiver sugestão aqui embaixo, mais eu consigo fazer os vídeos que vocês querem que eu faça. E é lá que eu te encontro no próximo vídeo, porque eu sei que você está inscrito aqui no canal e deixou o like nesse vídeo.